Uma decisão proferida por um juiz de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, criou polêmica na internet entre os que são contra e os que são a favor das medidas mais enérgicas para conter a disseminação do coronavírus, consequentemente da Covid-19. O juiz Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães, ele classificou como manifestamente ilegal a prisão em flagrante de um comerciante que desobedeceu um decreto estadual e resistiu à ordem de fechamento do estabelecimento. Pois é, e o que diz a lei a respeito? Seria ou não ilegal a prisão por esse motivo? A gente aprofunda a discussão e conversa agora com o advogado criminalista Adleriano Figueiredo, também nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Adleriano. Olá, bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, ouvintes. A pergunta é essa. Cabe prisão para quem descumpre esses decretos que determinam, por exemplo, o fechamento dos estabelecimentos comerciais, Adleriano? Olha, bem, o que está em discussão diz respeito à incidência ou não do que prevê o artigo 268 do Código Penal brasileiro. De acordo com esse artigo, Jefferson, Fernando, ouvintes, se houver uma violação a uma determinação do poder público destinada a impedir a propagação, o contágio de uma determinada doença, isso pode acarretar a responsabilização penal. No entanto, o que se discute é: a pessoa deve ou não deve, nesses casos de flagrância, ou seja, o sujeito foi flagrado, violando, infringindo um determinado decreto governamental, deve ou não deve ser preso em flagrante? Bem, de antemão, eu preciso esclarecer que não há qualquer tipo de resistência da minha parte no cumprimento das medidas, dos decretos, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado. Eu penso que o que está posto precisa ser cumprido, até que haja um controle por parte do Judiciário, se houve algum excesso, se houve alguma ilegalidade, alguma inconstitucionalidade. No entanto, sob a perspectiva do direito penal, do direito processual penal, eu penso que não há possibilidade, nesses casos, de uma prisão em flagrante. Há um dispositivo, Jefferson, Fernando, ouvintes, expresso na Lei 9.099 de 95, que trata da impossibilidade da prisão em flagrante para crimes, eu posso dizer assim, crimes, de acordo com a legislação, crimes de menor potencial ofensivo, eu diria que são delitos leves, por assim dizer. Agora, Adleriano, imaginando que um comerciante insista em manter o comércio aberto, mesmo com a proibição em vigor, no mínimo, esse comportamento dele vai ser comunicado à autoridade policial, não? Exatamente. Justamente, eu já fui provocado a respeito da temática e é justamente como penso. Eu entendo que deve haver fiscalização no âmbito administrativo, por parte das secretarias envolvidas, correlatas. Se houver o descumprimento, a insistência, até no ato, com base no auto de infração, há a possibilidade desse auto de infração ser comunicado, encaminhado e chegar ao conhecimento da autoridade policial. E que pode resultar na prisão do comerciante. Não. Não? Na verdade, ele vai responder. Essa é a nossa posição. Ele vai ser investigado, né? Vai passar por um procedimento no âmbito policial e, a partir daí, ele pode ser responsabilizado no âmbito do juizado especial criminal. Porque nós estamos aí diante de um crime, como eu volto a dizer, de menor potencial ofensivo. Esse crime ele vai ser processado e julgado, se houver desdobramento, no âmbito do juizado especial criminal. Então, eu penso que, diante das circunstâncias, das condições normais de temperatura e pressão, não haveria espaço para uma prisão em flagrante. Eu ainda vou além. Eu penso que, diante do quadro da pandemia, nenhuma condução à unidade policial, nesses casos, deveria ser realizada. Se há uma autuação por parte do poder público, no âmbito administrativo, todas as informações são ali compiladas, catalogadas, registradas.
Então, após a possibilidade de encaminhamento para a autoridade policial para conhecimento ciente e a autoridade policial das tais providências. Ali vai ter o endereço da pessoa, os dados daquela pessoa, para a pessoa depois ser futuramente, em um momento mais tranquilo, por assim dizer, tem a possibilidade justamente do contágio ser provocada a se dirigir à unidade policial para prestar suas declarações, seus esclarecimentos e assim sucessivamente. Adriano, e no caso de haver uma resistência no cumprimento das medidas restritivas, das medidas que têm sido implantadas por municípios e estados, uma autoridade policial se desloca até um determinado local e exige o cumprimento dessa determinada medida, por exemplo, o uso de máscara ou a não aglomeração. Havendo uma resistência dessa pessoa, desse grupo de pessoas, eles podem ser conduzidos a uma delegacia para prestar esclarecimentos e até o registro do boletim de ocorrência? Sim, e é o que vem acontecendo, Fernando. Agora há uma seletividade. Assim, eu não obtive informações oficiais, mas pelo que eu acompanhei nos últimos dias, eu percebi que houve uma seletividade. Algumas pessoas eram conduzidas após a flagrância, ou seja, a identificação do desrespeito de descumprimento, e outras pessoas, havia até autuação, eu obtive informações que algumas pessoas foram autuadas e não houve a condução. Né? No entanto, eu volto a dizer, eu penso que diante do cenário, o recomendado é orientar que essa pessoa retorne para sua casa, né? Evite a aglomeração, se mantenha em isolamento. Agora, essas medidas de força no âmbito penal, eu penso que devem ser observadas de uma maneira muito, de forma consciente, de uma maneira razoável, porque qualquer excesso, principalmente no âmbito penal, é muito preocupante. Obviamente que nós sabemos que a ordem pública, a tranquilidade social, a paz pública são valores extremamente importantes. No entanto, nós também precisamos entender que a liberdade de uma pessoa também é um valor extremamente importante. Então, eu sempre busco observar no âmbito jurídico penal, no âmbito do crime, busco um olhar razoável. E penso que, diante do que está posto na legislação, não haveria, nesses casos, a possibilidade de prisão em flagrante. Até mesmo porque em outras situações, em outros casos, não se adota essa medida, né? Tanto é que eu vou até avançar aqui, eu havia mencionado o artigo 268 que trata dessa violação à medida de natureza sanitária preventiva. No entanto, nessa decisão mencionada pelo Jefferson, que foi proferida na comarca de Ribeirão Preto, São Paulo, houve a imputação, ou seja, aquela pessoa que estava envolvida naquele contexto, ela teria praticado, além desse crime, a incitação ao crime, o artigo 286 do Código Penal, e também a desobediência, o artigo 330 do Código Penal. No entanto, se houver o somatório de todas as penas máximas desses 3 crimes, você não ultrapassa 2 anos, ou seja, ainda assim haveria a competência do Juizado Especial Criminal. O que eu quero dizer com isso? Se está no Juizado Especial Criminal, não cabe prisão em flagrante, por via de regra. Então, ainda que houvesse um posicionamento, mas foram 3 crimes e foi algo grave, no entanto, volto a dizer, nas condições normais, temperatura e pressão, observando o que está posto na legislação, também não haveria espaço para prisão em flagrante. Adriano, para gente encerrar, é bem evidente, não é, o sentimento aí de preocupação, de desalento, até de temor de grande parte das pessoas, dos comerciantes em geral aí, principalmente também diante dessa instabilidade política, não é, que assola o país. A falta de metas claras para o enfrentamento da pandemia, isso é motivo para eu, comerciante, querer lá na frente depois reivindicar alguma indenização por danos financeiros, danos morais, diante dessa falta de clareza nas metas de enfrentamento da pandemia? Olha, Jefferson, eu penso que todo
todo tipo de responsabilização contra o Estado é algo bastante complexo, demanda tempo, os resultados não são os melhores, tá? Não são os melhores. Essa questão de clareza é algo tanto quanto subjetivo. Eu penso que se houve algum excesso por parte do poder público, alguma violação clara, explícita a um direito, a uma garantia de um determinado cidadão, isso pode, obviamente, ser objeto de questionamento futuro e também para fins de indenização. É possível, não estou dizendo que haverá indenização. Agora, a questão de o que não foi claro, que não houve uma interpretação por parte do cidadão, isso daí eu penso que não seria uma motivação para a busca por uma indenização nesse sentido que foi questionado por ti. Tá certo. Adriano Figueiredo, advogado criminalista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja bem-vindo numa próxima. Bom dia, então. Obrigado, Jefferson, Fernando, ouvintes, e até a próxima. Tá certo. Valeu. E olhe,